A parábola do filho pródigo, narrada por Jesus em Lucas 15, 11 e 32, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas sua profundidade vai além de um simples relato de perda e reencontro. Esta parábola nos conduz ao coração do amor de Deus, revelando um Pai que não apenas espera pelo retorno dos perdidos, mas os recebe com graça abundante. Na tradição paulina, a narrativa do filho pródigo ecoa temas de reconciliação, graça imerecida e a inclusão de todos no plano redentor de Deus. Assim como o apóstolo Paulo enfatiza em suas cartas, Deus, em sua misericórdia, oferece a cada um de nós, independentemente de nossa história, um caminho de volta ao lar. E essa restauração não se limita ao indivíduo, mas faz parte de um plano maior de redenção que abrange toda a criação. Nesta reflexão, veremos como essa história se desenrola em 7 momentos cruciais, cada um deles carregado de implicações profundas para a nossa vida espiritual. Do arrependimento à restauração, passando pelo amor incondicional do Pai, somos chamados a ver a nós mesmos dentro dessa narrativa de graça e redenção. A história do filho pródigo começa com um pedido ousado. O filho mais novo exige sua parte da herança enquanto seu pai ainda está vivo. Lucas 15, versículo 12. Este pedido era culturalmente ofensivo, uma ruptura completa das normas familiares e sociais da época. Naquela cultura, pedir a herança em vida era quase como declarar que o filho considerava o pai morto. Mas o pai, ao invés de se opor, concede ao filho o que ele pediu. Este ato de sair de casa com a herança em mãos representa algo mais profundo do que uma simples partida física. Na teologia paulina, especialmente em Romanos 1, 21, 23, vemos um paralelo claro entre o afastamento do filho e o distanciamento que toda a humanidade viveu ao se rebelar contra Deus. Paulo escreve sobre a condição da humanidade que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Assim como o filho pródigo, a humanidade tenta viver de maneira independente, sem reconhecer sua dependência do Criador. O filho pródigo, ao deixar a casa de seu pai, simboliza essa busca pela autossuficiência que tantos de nós experimentamos. É a tentativa de construir uma vida baseada em nossos próprios desejos, acreditando que podemos encontrar satisfação longe da presença e orientação de Deus. Esse impulso de viver de forma independente é a essência do pecado, que Paulo descreve como uma rejeição da vontade de Deus em favor da nossa própria. Mas logo o filho descobre que essa autossuficiência é uma ilusão. Ele gasta toda a sua herança em uma terra distante e, quando a fome atinge aquela região, ele se encontra em uma situação de completa miséria. Isso nos lembra o que Paulo afirma em Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. A tentativa de viver afastado de Deus, baseando-se em nossos próprios recursos, inevitavelmente leva ao esgotamento e à ruína. Nesse momento de decadência, o filho pródigo experimenta a verdadeira consequência de seu afastamento. Ele não apenas perdeu todos os seus bens materiais, mas também sua dignidade. Ele é forçado a trabalhar como cuidador de porcos, algo extremamente degradante para um judeu, já que os porcos eram considerados impuros. Isso simboliza a descida final, o resultado inevitável de uma vida vivida longe da vontade de Deus. Aqui, a parábola nos ensina uma lição crucial. O afastamento de Deus não leva apenas à perda material ou emocional, mas à perda de nossa identidade. Assim como o filho pródigo, ao tentar viver de forma independente, nós também acabamos perdendo de vista quem realmente somos, filhos de um pai amoroso. A ilusão da autossuficiência nos leva a crer que podemos sustentar nossa própria vida, mas, sem a orientação e a provisão de Deus, estamos destinados ao fracasso. Paulo, em Efésios 2, versículo 12, descreve a condição daqueles que estão afastados de Deus como sem esperança e sem Deus no mundo. O filho pródigo, em sua miséria, representa essa realidade de alienação e desesperança. Ele acreditava que poderia encontrar vida e felicidade longe de seu pai, mas descobriu que a verdadeira vida só pode ser encontrada na comunhão com Deus. Este primeiro momento da parábola nos chama a refletir sobre nossas próprias tentativas de viver de forma independente de Deus. Quantas vezes buscamos construir nossa vida em bases frágeis, distantes da orientação divina,
Assim como o filho pródigo, muitas vezes precisamos experimentar a falência de nossos próprios planos para finalmente reconhecer nossa necessidade de voltar para o Pai. Após experimentar a miséria e a fome, o filho pródigo cai em si e reconhece a falência de sua decisão de abandonar a casa do pai. Lucas 15, versículo 17. Este é o momento crucial de arrependimento. Ele reconhece que, ao tentar viver de forma independente, ele não apenas desperdiçou sua herança, mas também perdeu seu lugar na família. Esse reconhecimento, no entanto, é mais do que um simples sentimento de remorso. O arrependimento, conforme descrito na teologia paulina, envolve uma mudança de mente e de direção, um retorno a Deus. O arrependimento na Bíblia é sempre apresentado como o primeiro passo para a reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 2, versículo 4, destaca que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. O filho pródigo, mesmo em sua decadência, lembra-se da bondade de seu pai. Ele reconhece que até mesmo os servos de seu pai têm mais do que ele agora. Esse reconhecimento do caráter generoso e misericordioso de seu pai é o que o motiva a retornar. Paulo também descreve esse processo de arrependimento em 2 Coríntios 7, versículo 10, afirmando que a tristeza que vem de Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. O arrependimento verdadeiro, segundo Paulo, não é apenas lamentar as consequências de nossas escolhas, mas uma transformação interior que nos leva de volta ao relacionamento com Deus. É o que vemos no filho pródigo. Ele decide voltar, não apenas para evitar a fome, mas para tentar restabelecer seu relacionamento com o pai, mesmo que como um servo. O retorno do filho pródigo simboliza a jornada espiritual que todos nós precisamos fazer. Em várias de suas cartas, Paulo exorta os cristãos a voltarem para Deus, a deixarem o pecado e buscarem a reconciliação. Em Efésios 2, versículo 13, ele lembra aos gentios que, antes, estavam longe, mas agora, em Cristo, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Esse movimento do afastamento para a aproximação é essencial na vida cristã. O arrependimento não é apenas sobre deixar para trás os erros do passado, mas sobre voltar à presença de Deus, onde encontramos graça e misericórdia. Quando o filho pródigo decide retornar, ele prepara um discurso: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Lucas 15, versículos 18 e 19. Esta fala revela um profundo reconhecimento de sua indignidade. O arrependimento verdadeiro envolve humildade e a disposição de admitir que, por nossas ações, não somos merecedores do favor de Deus. No entanto, como vemos mais adiante na parábola, o pai não está preocupado com as palavras de arrependimento do filho, mas sim com o fato de que ele retornou. Na teologia paulina, o arrependimento é inseparável da graça de Deus. Em Efésios 2, versículos 8 e 9, Paulo nos lembra que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O arrependimento não é algo que ganha o perdão de Deus, mas é a resposta ao convite constante de Deus para que voltemos para Ele. O filho pródigo não pode fazer nada para restaurar sua posição como filho. É o pai quem, por sua bondade, decide restaurá-lo. Além disso, o retorno do filho pródigo revela algo importante sobre o caráter de Deus. Ele está sempre esperando por aqueles que se arrependem. Assim como o pai da parábola estava esperando ansiosamente pelo retorno de seu filho, Deus, em sua paciência, nos espera de braços abertos, pronto para nos restaurar. Em 2 Pedro 3, versículo 9, lemos que Deus é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O arrependimento não é apenas um ato de retorno da nossa parte, é uma resposta ao amor e à paciência de Deus, que sempre está disposto a nos receber. Esse segundo momento da parábola nos chama a refletir sobre a importância do arrependimento em nossa caminhada espiritual. Todos nós, em algum momento, nos afastamos de Deus, seja de forma consciente ou não. Mas, assim como o filho pródigo, somos convidados a cair em si, a reconhecer nossas falhas e a voltar para o Pai, que está sempre disposto a nos perdoar e nos restaurar, não por nosso mérito, mas por sua graça abundante. O momento em que o filho pródigo retorna à casa é, sem dúvida, o ponto mais tocante da parábola.
Ele caminha para casa com expectativa de ser tratado como um servo, talvez nem esperando ser aceito como filho novamente. Mas, para sua surpresa, ele encontra um pai que já o aguardava. O texto nos conta que quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, e o abraçou e beijou. Lucas 15, versículo 20. Este é um retrato vívido do amor incondicional de Deus por seus filhos perdidos. Na teologia paulina, o amor de Deus é o fundamento de toda a obra redentora. Paulo enfatiza em Romanos 5, versículo 8 que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim como o pai na parábola não esperou que o filho se corrigisse antes de correr em sua direção, Deus, por meio de Cristo, demonstra seu amor antes que sejamos capazes de mudar ou merecer. O amor de Deus não está condicionado ao nosso desempenho ou moralidade. É um amor incondicional que toma a iniciativa. A imagem do pai correndo ao encontro do filho também desafia as expectativas culturais da época. Naquele contexto, um homem de idade e posição social como o pai não correria em público, pois isso seria considerado uma perda de dignidade. No entanto, o pai da parábola rompe com essas convenções por causa do amor que sente pelo filho. Ele não se importa com o que os outros podem pensar. Seu foco está em restaurar a relação com seu filho. Esse gesto é um reflexo do que Paulo escreve em Filipenses 2, versículos 7 e 8, onde descreve Cristo como aquele que se esvaziou a si mesmo e humilhou-se, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O amor de Deus é um amor que se humilha, que abandona sua própria glória para buscar e salvar o perdido. Além disso, o abraço do Pai é uma ação de restauração imediata. Ele não espera ouvir o discurso de arrependimento do filho antes de aceitá-lo de volta. O filho tenta falar, diz que pecou e não é digno de ser chamado filho, mas o pai o interrompe com ordens para que tragam a melhor roupa, um anel e sandálias, e que preparem uma grande festa. Lucas 15, do 22 ao 24. Essas ações são símbolos claros da restauração completa. O pai não apenas perdoa, mas restitui ao filho sua dignidade, autoridade e lugar na família. O amor incondicional de Deus, tal como vemos nessa parábola, está profundamente ligado à justificação, conforme Paulo ensina. Em Romanos 3, versículo 24, Paulo afirma que somos justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A justificação é mais do que o perdão, é a restauração de nossa posição diante de Deus. Assim como o filho pródigo é vestido com a melhor roupa, o crente é revestido da justiça de Cristo, sem mérito próprio, mas como um presente do amor de Deus. Além do perdão e da justificação, o amor do Pai também envolve celebração. O Pai organiza uma festa para celebrar o retorno do Filho, uma imagem que ecoa o que Paulo descreve em Romanos 8, do 21 ao 23, onde a criação toda espera pela manifestação dos filhos de Deus. A restauração do filho pródigo é uma antecipação da festa escatológica no reino de Deus, onde todos os filhos restaurados participarão da glória plena de Deus. A festa não é uma simples comemoração passageira, mas um símbolo da alegria que o Pai tem ao restaurar seus filhos. O amor incondicional do Pai também é uma advertência para a igreja. Muitas vezes, a tentação é de esperar que os outros provem seu arrependimento antes de serem plenamente aceitos. No entanto, a postura do Pai na parábola nos ensina que o perdão e a restauração não podem ser retidos por causa de expectativas humanas. Como a igreja reflete o amor de Deus, ela deve estar sempre pronta a perdoar e restaurar, sem exigir condições prévias, pois foi assim que Deus agiu conosco. Este terceiro momento da parábola nos chama a refletir sobre o amor incondicional de Deus. Como o Pai na parábola, Deus corre em direção a nós, não esperando que sejamos dignos, mas nos amando como somos e nos restaurando por completo. O amor de Deus, assim como na teologia de Paulo, é a base de nossa justificação e restauração, e esse amor deve ser o reflexo da igreja para o mundo. Quando o filho pródigo retorna, não encontra o que ele talvez estivesse esperando, um pai frio e distante, pronto para puni-lo. Pelo contrário, ele encontra um pai cheio de alegria, que não apenas o perdoa, mas organiza uma festa para celebrar seu retorno. Essa festa, mencionada em Lucas 15, do 22 ao 24, não é apenas uma refeição, mas um símbolo de uma restauração completa.
O pai ordena que o novilho gordo seja abatido, a melhor roupa seja trazida e que todos se juntem à celebração. Esse é o ponto culminante da parábola, onde a restauração do filho à sua posição original é confirmada publicamente, com todos à sua volta testemunhando o ato de reconciliação. Na teologia bíblica, a festa e o banquete são frequentemente usados como símbolos de celebração no reino de Deus. Em várias passagens, vemos que a reconciliação e a restauração sempre conduzem a um momento de alegria e comunhão. Em Isaías 25, do 6 ao 9, por exemplo, há uma profecia sobre o grande banquete de Deus, onde ele destruirá a morte e trará salvação para todos os povos. Este banquete é uma antecipação do reino de Deus em sua plenitude, quando a criação será restaurada e a separação entre Deus e a humanidade será eliminada. Da mesma forma, o banquete na parábola do filho pródigo aponta para essa restauração escatológica. A alegria do pai não é uma celebração meramente emocional. Ela reflete a reconciliação completa que Paulo descreve em passagens como Romanos 8, do 21 ao 23, onde toda a criação aguarda ansiosamente a restauração dos filhos de Deus. O filho pródigo, que havia se perdido, não apenas retorna, mas é completamente restaurado à sua posição de filho. Ele não é rebaixado a servo, como ele temia, mas recebe novamente todos os privilégios de um filho legítimo. Essa ideia de restauração completa é central na teologia paulina. Em 2 Coríntios 5 versículos 17 e 18, Paulo escreve: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A restauração, segundo Paulo, não é apenas o retorno a uma condição anterior. É uma renovação completa, uma nova criação. O filho pródigo, ao ser restaurado, experimenta uma renovação não apenas de sua condição física, mas de sua identidade como filho amado. A festa na parábola também tem um significado profundo para a comunidade. Assim como o Pai convida todos a participar, o reino de Deus é uma realidade inclusiva, onde todos são chamados a se alegrar na reconciliação. Paulo, em suas epístolas, frequentemente destaca o caráter comunitário da salvação. Em Romanos 12, versículo 15, ele exorta os cristãos a alegrarem-se com os que se alegram e chorarem com os que choram, indicando que a restauração de um indivíduo afeta toda a comunidade. Da mesma forma, a festa na casa do Pai mostra que a reconciliação e a restauração de um filho perdido é uma alegria que deve ser compartilhada por todos. Essa imagem da festa também reflete o que Paulo descreve como a plenitude do reino de Deus, que já começou, mas que ainda aguarda sua consumação final. Em Apocalipse 19, versículo 9, encontramos a descrição do banquete das bodas do Cordeiro, onde a união final entre Cristo e sua igreja será celebrada. A festa na parábola do filho pródigo, portanto, é uma antecipação dessa celebração escatológica, onde a alegria da reconciliação será plena e eterna. O que a igreja de hoje pode aprender com essa parte da parábola é que a reconciliação deve ser celebrada. Muitas vezes, a comunidade cristã pode tratar o retorno de um pecador com desconfiança ou reserva. Mas a festa na casa do Pai nos ensina que a restauração de alguém que estava perdido deve ser um motivo de alegria para todos. Assim como o pai na parábola não hesita em demonstrar sua alegria publicamente, a igreja deve ser um lugar onde o perdão e a restauração são celebrados, onde aqueles que voltam ao caminho de Deus são recebidos com festa. Este quarto tópico nos mostra que a festa do Pai não é apenas um evento pontual, mas um símbolo profundo da restauração completa que Deus oferece por meio de Cristo. O reino de Deus é um lugar de celebração, onde cada alma restaurada é motivo de alegria, e essa alegria é compartilhada com todos. A igreja contemporânea, ao entender essa mensagem, é chamada a celebrar com intensidade a restauração e a reconciliação, refletindo o coração do Pai. Se essa reflexão sobre a parábola do filho pródigo tocou você, quero te convidar a pensar em como Deus está te chamando de volta para os braços dele. Seja qual for a sua jornada, se você se identifica com o filho que se afastou ou com o irmão que ficou, o Pai está esperando de braços abertos. A grande festa da graça está preparada, e a pergunta é: você vai entrar? Agora, me conta nos comentários. Qual parte dessa parábola mais impactou você? O afastamento do filho?
O perdão do pai? Ou a dificuldade do irmão mais velho em entender a graça? Vamos conversar sobre isso. Eu leio todos os comentários e quero saber o que essa história significa para você. E se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de curtir o vídeo. Isso ajuda a espalhar a mensagem para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui no canal, sempre trazemos reflexões bíblicas profundas que ajudam você a crescer espiritualmente. E mais uma coisa, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser aquele amigo ou familiar que está precisando entender mais sobre o amor e o perdão de Deus. Muito obrigado por estar aqui, que Deus abençoe sua vida, e nos vemos no próximo vídeo.